Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Vitrine de Valor, da Estratégia à Prática. Eu sou a Bárbara e hoje nós trouxemos um Tech Manager da Icatec para falar sobre gerir tech além do código. Então nós vamos falar sobre pessoas, performance e também processos. E para a gente iniciar, basicamente abrir essa vitrine de tech, né, Bá? Nós trouxemos aqui Ricardo Agugliari, mais conhecido carinhosamente por Agulha, internamente. Então vamos seguir aí mais a fácil de chamar, que é muito prático. É isso aí. Seja muito bem-vindo, Agulha. Obrigado. Primeiramente, agradecer, né, por você ter topado participar dessa série executiva, compartilhar um pouco das suas experiências, dos seus cases, de como tem sido essa construção dentro da Icatec para a gente gerar esse valor e proporcionar insights também para a galera que está nos assistindo. Então, muito obrigada por ter vindo. Obrigado vocês pelo convite. Muito legal participar dessa dinâmica aqui, bem interessante. Eu fico feliz que você gostou. E para a gente poder iniciar, fala um pouquinho a respeito de você, das suas experiências. Tá bom. Eu sou daqui de Bauru mesmo, né? Fiz o CTI da Unesp, depois eu fui fazer engenharia de computação, né, na Unicamp. E isso lá em 2003, eu brinco com o meu time que na época, acho que a maioria talvez não tenha nem nascido direito. E desde então, trabalhando com TI, trabalhei 10 anos como dev. E desde 2012, né, quando eu voltei para Bauru, eu atuei em cargos de gestão, né, tenho trabalhado com gestão de tudo que dá para ser gerenciado, projetos, produtos, pessoas. E nos últimos anos eu tenho atuado bastante nesse papel de tech manager mesmo. Então, e o time dele sempre elogia muito ele, viu, Bá? Sim, é verdade. E por isso a nossa curiosidade, né? Hoje você lidera, assim, diversos times, a gente tentou fazer uma continha aqui no começo, mas são muitos, né? São muitos. E como que você mantém a clareza e a conexão com tanta gente ao mesmo tempo, tantas frentes distintas, né? É bem desafiador, assim, hoje eu tenho mais ou menos 65 pessoas no time, e contextos diferentes, produtos diferentes, né, realidades diferentes. Então, eu preciso muito confiar na minha camada de liderança, nos meus team leads ali. Então, eu tenho trabalhado muito para fortalecer a parceria e uma relação de confiança mesmo com eles, assim, né, de transparência, para que eles sejam ali agentes também da transformação dentro dos times, né? Além disso, eu tento buscar sempre contato com todo mundo, todos os 65 ali, né? Tentar manter uma frequência, uma cadência de conversa mesmo, para ouvir um pouco da experiência deles, da história deles, né? Deixar muito claro também as políticas da empresa, as dúvidas que eles têm, as preocupações, né? Tivemos uma mudança recente na gestão, por exemplo, e é natural a pessoa ficar preocupada, com medo. Então, eu tento colocar pelo menos 1 hora por dia do meu dia para conversar com essas pessoas, né? Conversar com os meus team leads, conversar com o time, para a gente construir essa relação e aí entender qual a melhor forma que eu posso aplicar, que eu posso ajudá-los, né, a desenvolver o potencial deles. Eu falo para eles que, no fim das contas, quem entrega ali no final, né, quem transforma o dia da empresa, coloca a funcionalidade no ar, que coloca o produto para funcionar, são eles. Eu sou só um facilitador, eu sou só uma pessoa que está ali para ajudá-los a desenvolver isso, entregar isso. Então, é nesse sentido que eu busco trabalhar. E é interessante ouvir isso, né? Porque hoje existe um viés de que um gerente técnico, né, um gerente de tecnologia, ele tem que ter uma pegada muito forte técnica. Mas não só isso, né? Se não souber gerir essa relação, realmente ter uma gestão forte, uma liderança que traga segurança, um ambiente produtivo, essa conta não fecha no final, né? Exato. Assim, obviamente a gente precisa conhecer o técnico, a gente precisa saber conversar, entender, aplicar, executar uma demonstração, fazer uma prova de conceito, esse tipo de coisa a gente precisa saber fazer. Mas no final das contas, no final do dia, quem executa são eles, né? Então, a gente precisa saber como guiar as pessoas para buscarem as capacitações que vão ser mais adequadas,
para conseguir tomar as decisões. Então a gente tem um arquiteto que é fantástico ali, ele é um cara que conhece muito tecnicamente, eu preciso me apoiar nele. O nosso CTO também é um cara formidável, assim, em termos de conhecimento tecnológico, então ele conhece muito mais, então a gente tem que saber usar esses potenciais de cada um para o benefício das entregas, né? A gente tem, no final das contas, que olhar as entregas e fazer com que toda essa máquina funcione para entregar o valor que a gente precisa. No final do dia, tudo é o valor que a gente precisa entregar. Sim. São várias engrenagens, né, que vão se conectando, cada um, a gente, enquanto líder, né, enxergando o potencial e como que a gente ajusta isso para que a entrega ela seja o mais relevante e com mais qualidade possível, né? Exatamente, assim, acho que a gestão, né, o papel da gestão ali está muito em entender como cada um funciona da melhor forma possível e onde você pode colocar aquela pessoa para render o melhor. Né, para que ela se sinta satisfeita e completa também dentro do propósito dela, mas que consiga entregar isso em termos de resultado para a empresa. E falando um pouquinho sobre esses sinais, né, de ter ali um time realmente saudável, que vai além das entregas, quais são esses sinais que você observa que o time está realmente indo além, está um time saudável, está todo mundo ali junto nessa sinergia? A gente tem os indicadores, né, alguns indicadores mais objetivos, como a velocidade, o throughput, que é a quantidade de tarefas entregues, né, alguns outros mais técnicos, mas tudo, acho que muito tem a ver com relações humanas, assim. Então, quando você participa de uma reunião de retrospectiva, de uma reunião de review, que eles vão apresentar o que eles desenvolveram, dá para sentir que o clima está legal, dá para sentir que as pessoas estão interagindo, que se criou ali uma camada de confiança entre eles, e não tá, tô na conversa no dia a dia ali, na hora que você vai tomar um café, que você chama para os 5 minutos de conversa ali remota, né? Nosso time está espalhado pelo Brasil, tem até o Miguelzinho lá em Angola também, então assim, a gente está realmente espalhado, então conectando com essas pessoas e ouvindo delas, o sentimento delas, a gente consegue inferir também que se o time está ou não funcionando bem, sabe? Sim, perfeito. E você, assim, como líder, né? Quando as coisas começam a dar errado, tem alguma coisa ali que não está funcionando, como que você lida como líder, né? Nesses momentos, para também não desmotivar, desmoronar, assim, o time mesmo? Isso acontece, é raro, mas acontece. Todo dia tem Um pouquinho, tem né? alguma coisinha. Mas eu acho que, assim, existe uma coisa que eu sou bastante contra, que é a questão da cultura de culpa, assim, sabe? De tentar... até natural da gente, assim, a hora que acontece alguma coisa, né? Querer tentar entender quem é o culpado de uma situação e o nosso trabalho é justamente o oposto, é focar na solução. Então a gente está com um problema, tá bom, o que a gente vai resolver? Como que a gente vai resolver, né? Vamos juntar as pessoas aqui e tentar, naquele momento, né, passar confiança, estar junto. Acho que é importante a gente se fazer presente nesse momento ali para blindar o que for necessário para que a solução seja atingida, né? Então, passar essa calma, mesmo que você não esteja calmo por dentro, você tem que passar essa calma e procurar ali. Por fora, super sereno. Por dentro, gritando internamente. Um turbilhão. Sabe o capitão do Titanic, né? Aquela cara assim, tipo, tô tranquilo, mas por dentro tá agitado. Mas a gente tem que passar essa confiança pro time e deixar eles focados em trabalhar, blindar, né? A gente sabe também que isso gera ansiedade de todas as áreas, precisa dar uma resposta para o cliente, precisa colocar aquilo para funcionar, mas aí a gente tem que entrar para ajudar nessa comunicação. E depois disso resolvido, né, depois da situação contornada, do objetivo atingido, aí é essencial a gente sentar enquanto equipe e entender o que aconteceu, né, não quem, mas o que, e o que a gente pode fazer para fazer diferente, assim, né, o que a gente vai fazer dali para frente diferente, qual o plano de ação que a gente vai adotar. Então, a hora que a gente coloca isso dentro de um processo de disaster recovery, né, e de aprendizado, você vai mostrando para as pessoas que, assim, o erro a gente precisa mitigar, o risco a gente precisa mitigar, precisamos tentar não errar, mas esses erros vão acontecer, e quando acontecer,
a gente precisa ter uma resposta, um processo de resposta muito claro, objetivo ali, né? Para ser eficiente nesse processo, né? Então, acho que é isso. E estar presente nesse processo todo, né? A gente tem que estar junto ali. Sim, são muitos aprendizados, né? Diante de uma situação desafiadora como essa, o que eu tiro aqui, primeira coisa é passar segurança, né? Por fora tudo bem, por dentro pode estar um caos, mas garantir que o time se sinta seguro para que todos consigam resolver, né? De forma efetiva aquele incidente e que depois, né? Que tudo tiver ajustado, possa existir ali um momento de troca para melhorar, evoluir o processo, né? Porque é uma melhoria contínua. Exato. Sempre vão haver situações que vai exigir, né, esses ajustes ali em tempo real, né? Ah, deu errado aqui, vamos ajustar e depois trazer isso para uma conversa. Como você falou, sem apontar culpados, né? Mas melhorando continuamente os processos. O que eu penso, por exemplo, na aviação, né? Quando acontece algum incidente na aviação, todo o processo que eles fazem de aprendizado, né? De resposta e aprendizado, eu acho que a gente pode aprender muito com aquele paralelo. Então, a gente percebe, por exemplo, a aviação como mudou nos últimos 20 anos, muito em resposta de situações que aconteceram. Então, hoje a gente tem um grau de segurança muito maior por conta disso. Eu acho que esse mesmo princípio a gente precisa aplicar também no nosso dia a dia, né? Sim. É o que a gente, pelo menos a forma como eu enxergo que os times podem funcionar. Faz todo sentido. Com certeza. E assim, a gente vai aprendendo com os erros, né? A gente vai evoluindo. Exato. E eu acho bem interessante também essa questão da gente não apontar um culpado, né? E sim entender o que aconteceu de fato, porque eu acho que isso cria realmente um ambiente seguro e saudável para o time, né? Que faz todo sentido com o que a gente estava comentando anteriormente. Exato. Se você conversar com 10 empreendedores de sucesso, né? O próprio Edson, assim, né? Ele teve também momentos ali que ele teve que repensar o plano dele, né? E hoje ele tem uma empresa que está andando bem por conta dos aprendizados. Acho que ele até comentou isso na conversa dele. Sim. Mas se você pegar qualquer outro empreendedor, você vai ver que existe essa jornada assim de errar, de bater a cabeça e de descobrir. Então, assim, todo mundo precisa passar por um erro para aprender sobre isso. Eu acho que isso a gente tem que valorizar dentro do nosso processo. É uma construção, né? E para mim está sendo incrível todos esses episódios até aqui, porque em todos eles nós trouxemos pontos que é natural que os erros aconteçam. Sim. A gente não precisa se martirizar ou colocar uma pressão gigantesca em cima do time, ou ficar apontando, buscando ali culpados, né? Como a gente conversou aqui várias vezes, mas que é natural e isso são aprendizados e que todo mundo vai cometer erros e tá tudo bem, desde que a gente aprenda com eles, busque uma evolução, uma melhoria. O que é importante é ter a noção de que existe um valor e um impacto, né, nessas situações. Então, assim, não é glorificando o erro, né, como Sim. a gente vê também, mas entender que isso faz parte do aprendizado e do crescimento, né? Agora, a gente precisa efetivamente aprender as lições para evitar que aquele erro aconteça novamente, né? Isso Exato. Também é muito importante. Exatamente. E puxando ali para um processo de tomada de decisão. Hoje, as tomadas de decisões ali que você tem junto com o time envolvem e impactam diretamente o negócio como um todo. Uhum. Como que você leva isso para o time? Uma funcionalidade, uma melhoria, o quanto que isso vai impactar a empresa financeiramente e métricas ali que até o próprio Edson, os diretores acompanham de forma geral? Eu acho que assim, nós, tecnologia, somos ali um meio pro objetivo principal, que é entregar o que o time de produtos, por exemplo, desenha. A gente tem um time de produtos excepcional ali, que tem uma pesquisa muito forte, que entende as dores ali do mercado, e nosso papel é colocar aquilo em prática, né? Então, uma coisa que eu tenho tentado colocar cada vez mais ali, né, junto com os desenvolvedores, é explicar para eles que aquele formulário que ele vai fazer não é só um formulário, não é só uma tela, que existe um significado e que existe um valor e que aquele formulário, por exemplo, pode aumentar a receita de uma empresa em X%, né? Então, a gente precisa dar aos desenvolvedores contexto sobre aquilo que eles estão fazendo.
Eu estava conversando ontem com um dos team leads, e é uma coisa que eu saí pensando muito sobre isso ontem, que um dos desenvolvedores falou, cara, eu coloco os produtos no ar e eu quero ter muito o feedback se eles estão curtindo o produto que eu desenvolvi. E isso enche muito de propósito o desenvolvedor. Eu saí pensando muito nisso ontem, assim, né? Até contando um caso, isso me remeteu lá no passado, assim, né? Que a gente brinca que tecnologia, a gente não consegue explicar o que a gente faz para nossa mãe, né? É muito engraçado isso. O dia que eu consegui explicar para minha mãe o que eu fazia é quando eu cheguei na casa dela, ela estava usando uma coisa que eu desenvolvi. Olha só que legal. Porque a gente trabalhava, enfim, ela era da área da educação, eu trabalhava num projeto de ambiente de AD para a educação, né, do Estado, e aí eu cheguei, ela estava fazendo um curso na plataforma que a gente desenvolvia. Aí eu falei para ela, olha, isso aí fui eu que fiz, né? Então aí receber esse feedback é muito bom, assim, né? Porque aí depois a gente começa a ouvir, começa a ver no dia a dia a aplicação, e esse significado é uma coisa que ficou muito forte em mim, assim, de como que eu vou trazer isso para o time a partir de agora, sabe? Então, isso aumenta o engajamento, isso aumenta a percepção da diferença que o trabalho de cada um, né, na vida dos outros, e eu acho que a gente muda o patamar quando a gente consegue fazer isso. Então, dessa forma, assim, tentando engajar e trazer a visão de negócio, né, para o desenvolvedor ali na ponta, que eu acho que a gente consegue evoluir o time em torno do objetivo da empresa, assim, sabe? É fascinante, porque todos eles também utilizam, né, softwares, produtos, enfim, e eles também têm uma percepção daquilo que eles utilizam. Sim. E aí pensar que eu desenvolvo algo semelhante para um fim X, como será que esse usuário final está recebendo isso que a pessoa fez ali com tanto carinho, com tanta preocupação para resolver aquela dor daquele usuário final? Exato. E essa preocupação realmente é um diferencial, né? Porque ele coloca, como você falou, coloca propósito, coloca valor. Muda o jogo, né? Quando eu comecei a desenvolver, o primeiro trabalho meu foi desenvolvendo no Internet Banking do Unibanco. Então, eu tinha muito claro ali que meu trabalho estava sendo usado para muita gente. Então, antigamente, né, a gente tinha recursos de segurança muito limitados na internet. Um deles era o teclado virtual, que você digitava assim, que todo mundo odiava, né? O do Unibanco foi eu que desenvolvi. E por mais que, assim, era uma experiência que atritava, né? Gerava um atrito ali, porque o cara tinha que digitar com o mouse, e nem todo mundo tinha essa fluência, a gente sabia que ele tinha uma camada de segurança que a gente estava protegendo as pessoas, assim. Então, quando a gente tem essa aproximação daquela tarefa que está no Gira ali, está no Asana, para aquela pessoa, com o que ele vai entregar de valor para a pessoa final, para o usuário final, isso agrega demais, assim, sabe? Facilita muito na nossa gestão, inclusive, porque aí você motiva aquele cara a fazer uma entrega de valor. E como que você traduz, por exemplo, problemas técnicos em linguagem de negócio ou entregas com muita qualidade nessa linguagem para que o time também entenda o impacto que eles estão conseguindo trazer dentro de faturamento, dentro de margem, o impacto financeiro de fato? Eu tive um privilégio ao longo da minha carreira de passar por várias funções diferentes. Então, eu trabalhei alguns anos como analista de negócio, conversando com stakeholders diferentes, né? Desde o C-level até a pessoa ali do operacional. Então, a gente atravessava a empresa inteira fazendo essa análise para ajudar a desenhar processo, ajudar a levantar requisitos, depois como gerente de projetos, de produtos, né? A gente também conversava e fazia pesquisa com as pessoas ali na ponta final. Então, ao longo de toda essa bagagem, eu fui entendendo, né, a melhor forma de traduzir um problema de produção ou uma situação do código ou uma limitação mesmo da aplicação para aquele usuário final. Isso demanda uma energia, porque o time técnico ele é formado a falar, a pensar no domínio do problema de uma forma, né, pensando ali nos objetos, naquilo que precisa ser desenvolvido, e o time de negócio não entende isso e vice-versa. Então, isso demanda uma energia, mas quando você consegue traduzir e explicar para aquele desenvolvedor que aquela correção de bug vai ajudar ali
ou no faturamento, né, da própria empresa, ou falar para o nosso cliente do negócio que eu não consigo entregar aquilo de uma forma rápida porque eu preciso fazer passo A, B, C, D e E, eu acho que a gente consegue muito mais chegar no consenso. Porque existe um detalhe que acho que no dia a dia isso acaba se perdendo, que no final das contas todo mundo está em função do mesmo objetivo. Né? Então o nosso papel ali, numa média gestão, né, gerente de tecnologia, de produto comercial, acho que não importa muito, o nosso objetivo é fazer com que todas essas diferentes visões do mesmo objetivo se conectem. E essa é uma boa parte do meu dia a dia, assim, né? Participar de uma reunião com um cliente, explicar para ele que da forma como ele pensou, talvez não aconteça, mas que a necessidade dele, né, entendendo que a dor dele é X, eu vou procurar o caminho mais rápido para resolver a dor dele. Muitas vezes a gente tem, né, reuniões com um cliente, muitas vezes ele já chega com a solução pronta. E aí quando você questiona do porquê da solução que ele está propondo, ele expõe uma dor que provavelmente aquela solução pode até resolver, muitas vezes não resolve, mas pode até resolver, só que você tem uma forma muito mais rápida de chegar e resolver a dor dele. Então, esse papel de questionar, de entender, de interpretar e de ter a visão de como o técnico pode servir ao negócio e como o negócio pode usufruir do técnico, isso faz muita diferença quando a gente consegue aplicar no dia a dia. Nossa, e toda esses métodos, essa forma que você construiu no decorrer da sua carreira, explica um dos seus cases, né? Sim. De redução de 40% de tempo de entrega e com 90% abaixo dos bugs, né? Porque a gente consegue enxergar que não é só essa frente que a gente enxerga hoje do Agulha ali como gerente de tech. Teve lá toda uma bagagem, né, uma construção como analista de negócios, projetos, exatamente, que foi corroborando para que você tivesse não só esses cases, mas como outros também, outras entregas super sustentáveis e atendendo hoje, né, com o seu time, mais de 15 mil clientes ali dentro do nosso ecossistema da Icatec. E como que você, de acordo com esses aprendizados, né, que conselhos você daria para, por exemplo, algum empresário que está nos assistindo, mas que ainda não tem toda essa estrutura robusta, ou não teve todo esse background que você conseguiu construir, para que ele, um passo a passo ali, como que ele consegue iniciar essa visão, para que tenha sucesso também nas entregas dele? Acho que a primeira coisa, você tem que conhecer as pessoas que estão com você ali, né? Entender quem são aquelas pessoas e tentar entender o potencial que essas pessoas podem entregar. Depois disso, entender o processo que acontece. No final das contas, ali, todo trabalho é disciplina, envolve disciplina e processo, né? Então, um exemplo recente, né, de uma situação que eu peguei, quando eu cheguei num dos times, né, eu percebi que eu comecei a entender, né, a realidade de cada um. O time estava relativamente frustrado, e aí eu fui entendendo que quando eles pegavam ali as tarefas para desenvolver uma sprint, cerca de 80% a 85% eram tarefas que, se você parar bem para pensar, um suporte nível 1 conseguiria fazer. Ele só precisava de algumas ferramentas básicas. Então, isso mantinha a operação, porque os problemas estavam sendo resolvidos, mas eu não entregava nada de valor, e eu frustrava o time que ficava resolvendo coisas para o qual ele não se preparou. Assim, ele está querendo desenvolver coisas novas, entregar valor ali, né? O desenvolvedor tem essa ânsia de entregar o valor, como a gente até falou, para poder mostrar que o significado, né? Poder receber o feedback do significado daquilo que ele fez. Quando ele resolve um ticket ali, ele atendeu aquele cliente, poxa, legal, mas assim, daqui a pouco ele vai ter que atender o mesmo ticket para outra pessoa, e isso é o que o desenvolvedor não quer. Ele quer resolver o problema definitivamente. Então, quando a gente entendeu o problema, assim, primeiro a gente teve que comprar umas briguinhas ali para, né, para poder explicar que eu passaria um mês desenvolvendo, 2 semanas, um mês, desenvolvendo ferramentas para entregar para o suporte nível 1, poder fazer as ações, né? E uma vez que
que a gente conseguiu fazer isso, né, a gente colocou isso no desenvolvimento, uma vez que a gente entregou essas ferramentas, aí a gente reduziu muito, assim, o foco em resolver problemas mais básicos, né, começamos a entregar valor, e aí esse número, por exemplo, como a redução do lead time, né, isso começou a aparecer, porque os chamados pararam de se enfileirar, que eram resolvidos ali na ponta do suporte, e aí o pessoal começou a entregar valor para o cliente final. Então, eu acho que se tem assim, é difícil você, né, cravar uma fórmula de sucesso, quem sou eu também para cravar a fórmula de sucesso, mas eu acho que primeiro, assim, entender as pessoas, o material humano que você tem ali na mão, e depois entender os processos, como eles estão correndo, e o que você precisa ajustar para poder ter uma melhora, uma evolução. Sim, e tem pessoas que quando pensam em processos, acham que isso é muito engessado. Uhum. Só que lá, por exemplo, com o seu time, eu sei que você usa diversos frameworks de agilidade para que isso fique dinâmico também, que você tenha um resultado maior, né? Mais rápido em menos tempo. Uhum. Quais são os que você mais usa no dia a dia? Como que você aplica essa metodologia com o seu time? É até engraçado, assim, a pessoa que acha que o processo engessa é geralmente quem engessa o processo. Tem esse detalhe também. Mas eu vejo que, assim, o processo é uma disciplina que você tem que colocar no dia a dia, tem que respirar isso, porque é a forma... o processo resolve situações que você não precisa pensar no dia a dia. Então, se você tem uma sequência, né, que você segue, você não precisa gastar energia pensando qual é o próximo passo, ele já está ali, né? Então, a gente usa, assim, o bom, né, dessa geração 2025 aí, que todo mundo já sai pronto, entendendo o básico de processos ágeis, por exemplo, metodologias ágeis, que o mercado difundiu. Então, é mais fácil da gente convencer, né, os times a adotar e seguir. E uma coisa que a gente precisa muito entender, né, como, de novo, falando de ser humano, cada grupo tem uma realidade muito diferente, cada time tem uma realidade, um propósito diferente. Então, eu tenho time, por exemplo, times de sustentação, que determinado processo talvez não seja o mais adequado, porque ele precisa dar uma resposta rápida, né, ao problema. Outros times que estão planejando, entregando funcionalidades ali para o cliente final, ele tem um outro modelo de planejamento, tem né, uma outra forma de execução. Então, a gente tem que entender, dentre os processos que o mercado difunde, né, quais deles você pode trazer para a tua realidade, quais deles você pode trazer, o que você precisa ajustar em cada processo para melhorar. E o mais importante, e isso não pode faltar, é o ciclo de feedback, que é o seguinte, eu preciso tornar cíclico esse processo, e no final desse ciclo eu preciso entender o que deu certo e o que não deu, para poder evoluir. Então, por isso, por exemplo, no Scrum você tem ali a retrospectiva, né? Tem muitas empresas que eu já vi assim que queimam esses processos, assim, queimam esses momentos, né? Então, não precisa fazer retrospectiva porque o time todo já se conversa. Não funciona assim. Você precisa ter um momento de parar, entender e falar, tá, isso aqui deu certo, aquilo ali deu certo, o Joãozinho, talvez ele não tenha tanta fluência em tarefas desse tipo, vamos criar uma capacitação, trazer uma capacitação para ele, enquanto isso o Luizinho vai desenvolver tarefas nesse sentido. Então, é nesse momento, né, que é no futebol americano a gente tem o hurdle, né, que é o momento que se junta ali para poder identificar qual a próxima jogada. É mais ou menos isso. O Scrum ele vem do rugby, né, tem alguns paralelos ali. Então, o hurdle, que é esse momento que você se junta, né, para poder entender, essa jogada deu certo assim, na próxima vamos fazer diferente, vamos melhorar esse ponto, vamos manter isso que está funcionando. Então, isso precisa acontecer. Agulha também é cultura, né? Exatamente. Eu acho muito interessante que de todos esses pontos que você trouxe, né, ficou muito forte realmente essa gestão de pessoas, né? Então, de você entender o seu time, você entender basicamente com eles o que tá dando certo e o que tá dando errado, né? Porque eles que estão ali à frente do processo, fazendo acontecer, né? Então, pegar esses feedbacks com o time é muito importante, porque aí a gente consegue identificar quais são os pontos que estão dando certo, quais são os processos, né,
que às vezes ou vai faltar uma capacitação, ou então realmente não está dando certo, e aí precisa alterar. Então, assim, é muito interessante tudo isso que você está trazendo para a gente, e realmente esse ensinamento, né, de entender o nosso time, entender quem está ali fazendo, e sempre procurar trocar uma ideia, porque é com eles que a gente vai entender tudo o que está acontecendo, né, no geral. Eles que entregam o resultado, né? A hora que você vê o ponteiro mexendo, são eles que estão girando o ponteiro, né? Uhum. A gente está ali ajustando as engrenagens para esse ponteiro mexer. Então, por isso que a gente precisa colocar as pessoas nesse ponto de importância, né? Sim. Até puxando, né, esse ponto dos processos. Se hoje você fosse, por exemplo, estruturar toda a sua equipe do zero, sem tantos recursos, sem tantas pessoas, como que você iniciaria isso? Quais seriam os seus pilares principais? O que faz sentido ter numa fase inicial? Porque hoje o time ele já está bem avançado, robusto, todas as frentes necessárias ali vocês já atuam, né? Perguntinha difícil. Eu penso primeiro que o objetivo do time tem que estar muito claro. Sim. Por mais básico que isso seja, muitas vezes a gente não tem essa clareza. Então eu preciso ter um objetivo muito claro do que eu preciso entregar no final. O que esse time precisa entregar de missão, né? E as restrições. Acho que são os dois primeiros pontos, assim. Estava conversando com outro menino, né, tomando um café com ele essa semana, e estava explicando para ele que gestão é trabalhar com restrição, né? Você conhece, sabe disso muito bem. Então, assim, a gente não tem recursos infinitos, então a gente precisa, dentro das nossas restrições, atingir o nosso melhor. Só que muitas vezes as restrições também não estão tão claras assim. Então, entender o propósito e as restrições que nós temos, acho que é o principal. E acho que o terceiro ponto é tempo. O tempo que a gente conseguir para preparar esse time, ele é essencial. Porque dependendo do tempo, eu posso conseguir o time mais afinado ou menos afinado para aquilo que eu preciso entregar. Então, acho difícil dar uma resposta assim, mas assim, de bate-pronto é o que eu imagino que eu... porque são os primeiros pilares ali mais essenciais, né? Você entender para que existe o time. Exato. Por mais que seja, para entregar X coisa, mas qual que é o objetivo com isso, né? Qual dor esse desenvolvimento ele vai sanar? Para que todo mundo tenha essa visão de propósito também, qual a importância do trabalho deles. E com isso, esse segundo pilar de entender as restrições, que é extremamente fundamental, porque se o céu for o limite, eu consigo estruturar tudo que eu puder. Aí é fácil, né? Você não precisa nem ter gestor. Mas hoje todas as empresas vivem num cenário que eu tenho limitações. É saudável ter limitação, né? E também estimula com que a gente consiga fazer coisas melhores, de forma mais eficiente, com menos recurso, para que a empresa também consiga ter esse lucro. E isso instiga também o líder a buscar, e a equipe em conjunto a criar formas de que isso aconteça, né? Exato. E a entrega realmente ela seja relevante no final para o cliente, dentro das condições que cada empresa tem ali disponível, né? E quando você tem um tempo, uma vez que você entendeu o propósito, né, as restrições, você ter algum tempo, você consegue identificar quem é o melhor perfil para cada posição. Então, uma vez que você consegue colocar as pessoas certas nos lugares certos, aí a chance de sucesso é muito maior. Sim, identificar perfis, né? Exatamente. Exato. Você vê que tudo gira em torno de pessoa, no final das contas. No final, tudo são pessoas. E eu sei que vocês atuam lá com OKRs também. Sim. Como que você orquestra isso com o time? A gente está justamente nesse momento agora, né? Estamos começando a conversar sobre Q3. Sim. E a gente está nesse processo tentando trazer a mais participação possível de todo mundo, né? No fim das contas, quem sabe onde estão as dores é o time que a gente precisa ouvir. Acho que esse é o primeiro ponto. E depois a gente precisa definir metas que sejam, em primeiro lugar, realistas
e que sejam possíveis de aferir. É muito comum você se deparar com metas que quando você vai tentar aferir você não consegue, porque não foi pensado em como eu vou coletar. Então, por mais básico que seja, você precisa ter essa discussão e trazer os seus team leads, trazer as pessoas diretas ali para conversar, ouvir e enxergar de que forma a gente pode resolver os problemas. Acho que esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é que, no final das contas, os objetivos eles atendem ao objetivo da empresa. E por mais básico, de novo, estamos falando de coisa básica aqui, Sim. mas por mais básica que isso seja, de repente você encontra metas que não tem muita aderência com aquilo que a empresa está buscando. Então, a gente tem buscado fortalecer muito contato com outras áreas. Então, assim, eu quero cada vez mais colar os nossos OKRs com os OKRs de produto, porque a gente desenvolve o produto no final do dia, né? Com o time que faz as pesquisas. Eu quero colar cada vez mais, por exemplo, com o CS, com o suporte, com a parte de operação. A gente precisa ter e manter esse diálogo cada vez mais forte, porque no fim das contas todo mundo está buscando entregar o valor para a empresa. Não é para a minha área, não é para o meu time. Se você não faz essa cola, se você não cria esse diálogo, a chance de você criar uma meta que vai do nada a lugar nenhum é alta. Então, é um exercício complexo, não tem uma resposta muito simples, porque depende muito de realidade para realidade, mas assim, você precisa ter muita preocupação em como você vai medir e se aquilo que você está definindo como objetivo entrega o valor que a empresa está esperando, dentro da estratégia dela. E esse ponto ele é muito relevante. Uma vez eu participei de uma palestra, era sobre dados, né? E aí, o palestrante ele fez até uma brincadeira, né? Quantos de vocês aqui, levanta a mão, já ficaram na frente de uma planilha, criando tabelas dinâmicas por horas, 4, 5 horas, e saíram de lá sem nenhuma resposta? Aí, basicamente, assim, 98% da galera levantou a mão. E aí ele falou, sabe onde foi o erro? Vocês não pautaram as dores. O que vocês buscavam. E entra muito nisso de aferir como que eu vou aferir esse resultado? Porque ali no dia a dia, às vezes a gente quer ter visão para tudo. Exato. Mas todas as visões são relevantes? Não, nem tudo é relevante, né? E eu tenho ali alguns macros, né? Visões macros que realmente são os ponteiros que movem vários times, que movem a empresa. E eu olhando para isso, eu já invisto energia para aferir aquilo, do que ter N planilhas lá, N dinâmicas e sair sem resultado nenhum. Exatamente. Puxando até esse ponto da Aline, né, eu queria entender, na sua gestão, assim, quais são as métricas que realmente importam, né? Aquelas métricas, 2 ou 3 métricas que você sempre está olhando ali, porque realmente faz muito sentido e você precisa estar sempre conferindo, né, como que está o andamento delas. Eu acho que, assim, obviamente tem uma necessidade muito grande de entender quais métricas atendem ao objetivo da empresa, né, a estratégia que a empresa está adotando. Mas, assim, se existem 2 que eu gosto de olhar, né, a primeira tem a ver com a produtividade. Então, eu estou falando de tarefas entregues, o tempo para cada tarefa, principalmente o tempo para correção de bugs, para a gente poder dar uma resposta rápida, atender o nosso cliente. Eu acho que metas dessa natureza eu acho que são importantes para a gente acompanhar, entender se o time está entregando dentro de uma cadência esperada ou não. E uma outra meta também que a gente incorpora cada vez mais é a métrica de custos, né? Então, existe um termo, talvez vocês tenham ouvido já, de FinOps, né? Que assim, a gente tem o DevOps e tem o FinOps, que é o olhar financeiro sobre a infraestrutura, né? Então, entender como que está a sua métrica, o seu custo dentro da infraestrutura e que você pode melhorar é uma coisa que a gente cada vez mais olha com carinho. Então, a gente tem o time de infraestrutura tem feito um trabalho muito bom nos bastidores ali, olhando obsessivamente a redução de custo. Estava conversando ontem com um dos meninos, assim, e a todo momento surgem oportunidades ali. Então, eu estou muito contente porque a gente tem um time que tem muito essa preocupação. A gente não precisa ensinar, porque o time já está bem
enraizado essa questão. Sim. Sabe? Então, acho que, sei lá, assim, chutando duas métricas que eu acho que é importante, 2 ponteiros que é importante a gente olhar, são esses aí. E é até interessante, né? Porque, como você comentou, o time todo já está enraizado essas métricas para eles, né? Então, acho que isso faz com que o trabalho deles seja até muito mais efetivo, né? Porque eles já sabem que realmente isso importa, então eles vão demandar uma energia específica para isso também, né? Exato, o direcionamento já está dado e eles já sabem exatamente o que olhar, assim, fruto de todo um trabalho que vem sendo feito ao longo dos últimos meses aí pelo time de tecnologia, né, e pela própria Icatec. Toda a sua liderança que acompanha o time, ele também faz parte Não, disso. todo mundo é corresponsável, porque no final das contas, aquelas pessoas, elas sabem que o trabalho delas impacta positivamente e negativamente, elas já têm uma noção de qual ponteiro vai mexer e por que aquele ponteiro é importante. Então, quando você traz o contexto, né, o que a gente estava falando lá do propósito, né, quando você traz esse contexto, é outro tipo de engajamento. E ali a gente já percebe que isso já acontece, sabe? Isso é muito bom. É todo mundo indo pro mesmo lugar, né? Remando pro mesmo lado, né? Exato. Você não precisa ficar gritando, né? Olha, é pra cá. Eles já sabem que é pra cá. Sim, então... sim. Mas isso por conta de toda uma estrutura e essas conversas, esses diálogos, toda essa liderança que é construída todos os dias, né? É o básico bem feito. É todo dia você... É igual a plantinha, todo dia você rega um pouquinho. E aí, eles já sabem o caminho que eles precisam tomar, como crescer. Né? Exato. A gente teve o trabalho, né, da gestão atual, da gestão anterior também, assim, já vem no mesmo barco, assim, né? Já vem trazendo o time da mesma forma. Então, isso facilita demais, assim, para organizar as demandas do futuro. E eu acho que, assim, para finalizar o nosso bate-papo, né, eu queria entender com você o que te inspira a continuar sempre aprendendo e liderando, né, mesmo com os desafios diários. Sabe que, assim, você tem que ter um motivo a mais para acordar e trabalhar, né, assim, eu pensei muito sobre isso, principalmente em época de pandemia, né, que a gente ficava isolado de todo mundo e tal, e eu acho que eu consegui, ou estou conseguindo colar o meu propósito pessoal ao meu trabalho, e eu acho que é isso, sabe, que faz a diferença. Então, assim, eu comento, uma coisa que eu falo pro meu time, é que eu sei que eu vou perder todo mundo um dia, ninguém vai ficar, a gente, né, ainda mais a área de tecnologia, muito dinâmica, então as pessoas saem, vão para outras oportunidades, e eu falo para eles que, assim, para mim é uma derrota quando a pessoa ela deseja sair porque ela quer ir trabalhar na padaria do seu Zé, no mercadinho do seu João. Não, eu quero perder esses caras para as grandes, eu quero perder esses caras para uma Big Tech, para uma multinacional, para o cara ir ter uma oportunidade fora do país ou empreender, porque no final das contas significa que de alguma forma influencia a vida daquela pessoa. Por menor que seja, né, eu influenciei. Se eu tenho essa percepção de que de alguma forma eu consegui influenciar, para mim meu propósito está completo. Então, assim, eu tenho hoje contato com pessoas, assim, né, no LinkedIn ou WhatsApp mesmo, de pessoas que foram do meu time, que hoje estão morando em Seattle, Califórnia, que estão trabalhando em Big Techs aqui do Brasil, empresas grandes do Brasil, perdão, Big Techs lá de fora, que de alguma forma a gente influenciou, né? E a gente sabe que teve essa influência, e as pessoas, sabe, têm a gratidão. Então acho que isso para mim é o que me motiva, e aí é o que me faz buscar esse sentimento, assim. Então acho que o que eu faço, por que eu vou buscar aprender, por que eu vou buscar evoluir, é por causa desse meu propósito pessoal, assim. Acho que é isso, no final das contas. Tem nada mais gostoso e gratificante, né? Não. Que às vezes algum antigo liderado seu te manda uma mensagem falando de uma promoção, te agradecendo por você ter, de alguma forma, né, também contribuído para isso. Da mesma forma que lá atrás, né, eu tive pessoas, e foi até curioso, assim, no Dia Internacional das Mulheres, eu parei para refletir, assim, as pessoas que mais me influenciaram no começo da carreira foram mulheres, assim, né, minha gerente, supervisora lá do banco,
mandei uma mensagem agradecendo elas, porque, cara, elas fizeram toda a diferença na minha vida, assim, né? E eu quero também, de alguma forma, fazer isso para os meus, né? Eu acho que é isso, sim, no fim das contas. Dá um quentinho emocionante. no coração, né? Saber que dá. a gente fez a diferença ali, que a gente impactou a vida de outra pessoa. É. Isso é muito bonito mesmo. É isso aí. Bom, vamos finalizando por aqui então, Agulha. Obrigado pela oportunidade de bater esse papo, viu, Aline? Imagina, Bárbara, obrigado eu mesmo. fico muito grata, assim, porque foi uma super aula de liderança, de gestão, Quem me dera. mentalidade. E acho que a gente sai daqui bem energizado também, né? Esses pontos de propósito que você trouxe, eu tenho certeza que quem está assistindo, acho que é um momento para parar um pouco, também refletir, né? O que está entregando para a equipe, para os liderados, para a empresa de forma geral também, né? Os donos de negócios, né? Como que eles conseguem introduzir também essa cultura, essa gestão humanizada, essa liderança que entende de particularidades, de competências e aplica elas onde tem oportunidade, essas pessoas vão de fato brilhar, né? Bom, foi uma aula novamente e eu te agradeço muito, Agulha. E vamos finalizando por aqui, pessoal. Eu agradeço novamente vocês estarem aqui mais uma semana conosco. E não esqueçam, semana que vem tem mais um episódio do Vitrine de Valor às 19h30. Não perca a nossa próxima vitrine. Até lá! Tchau, Obrigado. tchau!